pecado mora ao lado. E muitos dizem que, às vezes, o perigo está dentro da sua casa. E por que eu estou falando isso? Hoje nós vamos abordar um tema aqui muito pertinente, pouco falado, mas que, às vezes, você nem imagina que pode estar passando por isso dentro da própria casa. Psicopatia, ou melhor, o psicopata. Será que realmente o psicopata é aquele dos filmes americanos, os famosos serial killers? Para responder a essa pergunta, nada melhor do que a psicóloga Regina Rezende, que está aqui mais uma vez conosco. Regina, antes de mais nada, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. É um assunto sério, né? Então, assim, até que eu falei meio que assim, engomadinha, não estou muito acostumada, o pessoal de casa, mas porque todo mundo está muito habituado a entender o psicopata como aquele do filme que mata a família, mata o irmão, mata várias pessoas com o mesmo perfil, mas não necessariamente o psicopata é esta pessoa. Estou errada? Está, porque não está errada não, é justamente isso. As pessoas são muito levadas pela mídia e pelo cinema, que meio que imortalizou essa imagem, né, do serial killer. Nós vemos séries como House of Cards, que mostra vários personagens, né? Tem um personagem específico que é assim, mas não necessariamente. Aliás, é a exceção as pessoas que têm um comportamento antissocial ou a psicopatia como um traço da personalidade que acabam caindo nesse tipo de comportamento criminoso. Aliás, o psicopata, ele é um doente mental? Ele tem uma doença, a exemplo da pessoa que tem uma esquizofrenia, uma bipolaridade, ele também é um doente mental? Não, ele não é um doente mental. Então não tem tratamento? Não tem tratamento porque ele não é doente, ele sabe exatamente o que ele está fazendo. Um grande exemplo que nós temos aqui é a Suzanne von Richthofen, que está presa, cumprindo pena, porque ela é clássica. Inclusive nós temos relatos de uma carcereira, né, se referindo a ela, o quanto ela é simpática, sedutora, o quanto ela dança e faz as pessoas dançarem com ela. Porque é esse o comportamento do psicopata. Ele faz com que as pessoas façam exatamente o que ele quer. Isso não é doença. Ele sabe que está fazendo isso e isso tem um objetivo. Ele é muito racional, ele é muito claro no que ele quer e por que ele quer e como ele vai fazer para conseguir. Isso passa longe de um comportamento doentio em que a pessoa, um esquizofrênico, por exemplo, ouve vozes e perde um pouco da noção da realidade. Ele sabe exatamente o que ele está fazendo. Por isso que às vezes as pessoas se veem tão seduzidas de forma tão e ficam tão vulneráveis. Sim. É mais ou menos isso. O psicopata, ele tem uma capacidade muito grande de dizer para você o que você quer ouvir. Entendeu? Ele se aproxima das pessoas. A maioria das pessoas é muito vulnerável ao elogio. E aí ele é sedutor, ele elogia, ele envolve aquela pessoa. Ele vai trazer flores. Ele vai elogiar, ele vai mandar mensagens carinhosas, ele vai fazer de tudo para que você se apaixone por ele, para que ele possa, é como na música da Rita Lee, Doce Vampiro, né? Ele vai sorver o seu sangue até a última gota, brindando a morte e fazendo amor. Eles têm essa posição mesmo do parasita, sim, que suga tudo. Sim, do parasita. E enquanto você for interessante para ele, ele vai estar ao seu lado. Né? Porque eles também não se aproximam de pessoas que não possam gerar algum tipo de ganho para ele. São pessoas que possam representar algo. Pessoas que que têm algum tipo de influência no seu meio social, essas serão as vítimas. Ou que tenha dinheiro. Entendeu? Porque aquela pessoa que absolutamente não vai significar nenhum ganho para ele, essa não vai ser atraente. Então, assim, se você tem uma projeção social, se você tem dinheiro, se você é uma pessoa que vai projetá-lo socialmente, vai ser interessante. E as pessoas precisam ficar atentas aos sinais, Silvana. Pois é. Não existe empatia. Eu quero até falar a respeito desses primeiros sinais aí, né, para a pessoa ficar atenta. Mas, assim, pelo que me parece, ele não tem empatia. Ele não consegue se colocar no lugar do outro. Nunca. Nunca. Ele não sente remorso, ele não sente culpa. Então, assim, ele até finge bem. Porque, por exemplo, vamos imaginar que você está numa relação e as pessoas que vivem alguma coisa parecida vão identificar. Faz algo muito perverso com você. Faz algo muito condenável. Ou você pega ele numa mentira, num ato desleal, desonesto, antiético. E aí ele demonstra uma culpa absurda.
às vezes chora, pede perdão e tudo mais, mas tudo isso faz parte do jogo. E isso é um comportamento que vai se repetir. Ele faz as coisas e depois ele pede perdão, mas não significa que ele esteja arrependido em absoluto, tanto que ele vai repetir esse comportamento. Então é preciso estar atento a isso. Ele impõe um comportamento abusivo, ele não sente remorso, ele muitas vezes é agressivo e irritadiço, não tem paciência para as emoções do outro, né? As emoções, o sentimento do outro, tudo isso para ele é muito cansativo e enfadonho. Mas por alguma razão ele pode demonstrar algum tipo de solidariedade, mas é por um curto período de tempo e só quando ele está querendo alguma coisa com essa pessoa. Ou seja, como se essa pessoa fosse literalmente um objeto? Sim, um objeto que ele vai explorar, de quem ele vai tirar as coisas das quais ele precisa, né? Como todo predador, ele se une àquela vítima para poder tirar tudo e sugar tudo que ele precisa. Ele suga toda a seiva, né? E depois ele vai partir para outro. Quando aquela pessoa não tem mais interesse para ele, quando aquele animal, né, como predador, quando ele mata, né, a vítima, ele procura uma outra vítima. E ainda responsabiliza a pessoa pelos erros dele, por aquilo que ele faz. Ah, porque foi muito tola. Ah, porque se iludiu, eu nunca prometi nada. Ah, porque ele é carente demais. Confunde o sentimento da pessoa, levando a pessoa às vezes sim, à loucura. Se sentir culpada. Se sentir culpada. Faz você se sentir culpado pelo comportamento dele. Como aquela pessoa assim, a gente vê isso demais, eu bati em você porque você me irritou. Eu fiz isso porque você me tirou do sério. Entendeu? Isso é horrível, isso é má fé, isso é manipulação, e eles fazem isso com muita propriedade. E o outro acaba acreditando. E quais são, assim, as principais características? Já que isso é algo tão comum, eu li, inclusive, que, assim, a média de 4% da população são muitas pessoas, né? Sim. Assim, no nosso dia a dia. Sim. E se nós, assim, partindo um pouco, se a gente parar para observar o nosso Congresso Nacional, a gente vai perceber como é que é grande o número de pessoas que são capazes disso. O nosso ex-governador Sérgio Cabral é um exemplo clássico de como uma pessoa extrapola todos os limites para conseguir o que quer, sem pensar duas vezes nos danos que estão causando para as pessoas. E aquilo é um exemplo clássico. Então, assim, a ausência de remorso, o sarcasmo, o deboche, são extremamente sarcásticos, extremamente debochados, a incapacidade de sentir empatia, de se colocar no lugar do outro, às vezes leva uma vida perigosa, não tem muito problema com riscos. Promíscuo assim, porque ele faz do sexo um grande instrumento de sedução. Então ele usa aquilo ali como uma de suas armas. Pode ser promíscuo. Não são pessoas que são muito preocupadas em fazer planos com você, sonhos reais, palpáveis, verdadeiros. São tudo muito grandioso, tudo muito megalomania. Mas se você parar para pensar, aqueles sonhos não se sustentam. É tudo muito... É uma quimera. É uma coisa para envolver o outro. Mas alguns casam, chegam a serem casados, ficarem muito tempo com a pessoa. Casam, e por que casam? Casam por conta do aval social que o casamento dá. Entendeu? Casa, tem filhos e tudo mais, porque aquilo vai dar algum tipo de projeção social para ele. Então vai casar. Só que serão péssimos maridos, serão péssimos pais, né? Vai ser aquele pai que a criança fala assim, puxa, meu pai nunca se importa com o que eu sinto, com o que eu penso. E não vai se importar. Isso quando a criança já entende, né? Já tem discernimento. Isso quando ela já tem discernimento, porque a infância toda dela vai ser de muito sofrimento. Porque esse pai não vai fazer vínculo com essa criança, dificilmente, entendeu? Ou até faz por algum tipo de interesse. Se a imagem do bom pai representar um ganho para ele vai representar um bom pai. Ui! É quase que assim surreal, né? Mas isso existe no nosso dia a dia. E para quem está nos assistindo e que por algum motivo se identifique de alguma maneira, como é que nós podemos ajudar quem está em casa, assim, aquela pessoa que acredita, mas não acredita. Sim. Que ainda está naquela fase ainda de, não é possível, não estou maluca. Sim. O que essa pessoa, queria que você falasse para essa pessoa? Alguma sugestão? Nós temos intuição. A gente percebe quando alguma coisa está errada com o outro. Mas às vezes, porque estamos apaixonadas, envolvidas com aquela pessoa, nós fazemos ouvidos moucos para essa intuição. Então procura ajuda, procura conversar com alguém em quem você confie e abra
Fale abertamente sobre o comportamento dessa pessoa. Eu estranho porque ele age dessa forma. Ele mente para as pessoas. E eu percebo que ele mente para as pessoas. Porque minha querida ou meu querido, se mente para as pessoas, vai mentir para você também. E aí você precisa que ou procure uma ajuda terapêutica ou procure uma ajuda de um amigo, uma pessoa de bom senso. Procura na literatura. Nós temos o livro da Ana Beatriz Barbosa, Mentes Perigosas, que fala muito bem sobre isso. Tem um outro que é Psicopatas do Cotidiano, que também você vai encontrar em todas as livrarias, que fala sobre vários comportamentos psicopatas, antissociais, que podem te ajudar. Mas o mais importante, dê ouvido à sua intuição. A gente sabe quando alguma coisa está errada. E aí a gente fica achando que isso é uma questão minha. Eu que sou desconfiada, eu que tenho dificuldade. Sim, você pode ter tudo isso, mas tira a prova dos 9. Conversa com alguém, fala sobre isso, vai atrás. Não finge que nada está acontecendo, porque quando a coisa realmente se tornar clara, para você pode ser tarde demais. Você já perdeu o que você tinha de mais importante, principalmente sua autoestima, porque eles fazem isso, eles destroem a autoestima do outro. Porque quando você está com a autoestima legal, você se defende, ela te blinda para certas coisas. Mas quando ele faz um furo nessa sua autoestima e penetra, ele vai destruindo ela camada por camada. O vampiro. O vampiro. É. Isso. Vai sugando. Regina, quero mais uma vez agradecer, mas eu volto, porque tem muitos temas aqui a serem abordados para a gente levar. Esse telefone que está aqui na telinha, as pessoas podem entrar em contato com você. Sim. Não é isso? Isso. Posso voltar? Pode. Ou melhor, podemos voltar, eu e Lucas Lamela? Vai ser um prazer, querida. Obrigada.